Olá, colega, tudo bem com você? Eu sou o professor Eduardo Gaffa, professor de inglês há 30 anos e também pesquiso inteligência artificial na educação desde o lançamento do ChatGPT. Na verdade, esse é um trabalho, esse é um produto educacional gerado para o meu mestrado, tá? No Instituto Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina, certo? Então o que? Nós temos aqui a primeira aula de uma série que integra um workshop, certo? E desse workshop sai um e-book. E que se você quiser ter acesso a esse e-book para conhecer toda a teoria que vai estar por trás da prática do workshop, ele está aqui na descrição. É só clicar ali, você vai achar um workbook bem completinho falando sobre o workshop, que nada mais é do que transformando a educação com metodologias ativas e inteligência artificial na sala de aula. Então, se isso toca você, se você está interessado por isso, acessa aqui embaixo o e-book. Ele é gratuito, tá legal para todo mundo. Inclusive, se você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mais pessoas como você vão ter acesso a essa informação, que no meu entendimento, ela é bastante legal para que você possa repensar as ferramentas que você usa e as suas práticas também em sala de aula, porque afinal de contas, seus alunos já estão usando de algumas dessas ferramentas. É importante, talvez, se você não está preparado, preparada, preparar-se para isso. E para fechar, para a gente começar de verdade, eu quero que você saiba que o objetivo desse vídeo é, novamente, basicamente introduzir as ferramentas. Não é aqui a minha intenção falar tecnicamente sobre inteligência artificial, mas sim prática de sala de aula, assim como eu faço desde junho do ano passado. Aliás, uma outra coisa e a última, se você quiser também compartilhar esse conhecimento para os alunos, veja, esse vídeo é para professores, mas existe uma oficina também gratuita, cujo link vai estar aqui embaixo, e você pode então compartilhar com seus alunos para que você possa ajudá-los a entender melhor a como usar essas ferramentas com eficiência, mas também com responsabilidade, que é muito importante. Fechado? Dados os recados, a gente vai começar então nosso primeiro encontro. Não esquece, fala comigo, tá legal? Deixa seu feedback aqui embaixo, suas perguntas. Eu amo falar com você. E de novo, isso aqui não é uma palestra, mas é um bate-papo entre colegas professores. Valeu? Então aqui a gente está no famoso ChatGPT versão 3.5, tá? Que é a versão gratuita. Claro que ela não é tão poderosa quanto a versão 4.0, que é paga, mas eu não me disponho a pagar R$100 por mês para ela, pelo menos nesse momento, tá? E acho que quando eu faço um vídeo sobre uma ferramenta gratuita, eu dou mais acesso às pessoas, e esse é o objetivo. Mas vamos lá, o que o ChatGPT, que você já deve conhecer, pode fazer por você? Bom, ele pode resumir textos, ele pode ser um bom parceiro para, por exemplo, quem fala inglês, conversar com ele, é bastante interessante esse recurso. Ele pode orientar você a como criar questões, certo? E eu vou dar exemplos aqui. Ele pode também sugerir introduções de texto bastante criativos, e a partir do que? A partir dos chamados prompts. Mas aqui um capítulo especial. O que são os prompts? Os prompts são os comandos, são as perguntas, comandos na verdade, que você vai dar para a máquina. Tem muita gente, eu vejo, que faz o quê? As pessoas gostam de vender prompts ou de dar prompts prontos para as pessoas. Mas veja, observe o seguinte, tá? Como é que eu posso dar um prompt para você seguir, sendo que os meus alunos são uns, as minhas necessidades são umas, os meus interesses são uns, os meus objetivos são uns e os seus são os seus. Então fica aqui uma dica, certo? Tem muita gente se aproveitando de os prompts perfeitos e tal. Cara, olha só, entenda que o prompt ideal, o prompt perfeito é aquele que atende ao seu desejo. Talvez você não consiga de saída, né, fazer um primeiro prompt e ter a resposta que você quer. Tá? Muito provavelmente você vai ter que melhorar, mexer nesse prompt, mas entenda o seguinte, os seus prompts são aqueles que atendem os seus problemas. O próprio OpenAI, que é quem criou o ChatGPT, criou lá um guia de como usar o ChatGPT e deu alguns prompts como exemplo. Gente, aquilo não funciona, funciona para eles, para o objetivo deles, para o aluno deles, para a realidade deles. A sua é única. Tá claro isso? E todo mundo tem uma realidade diferente, portanto, um prompt diferente. Então aqui eu criei, por exemplo, uma aula de português de redação, tá? Eu pedi para os meus alunos colocarem para eles, e veja que nem sempre as mesmas perguntas, os mesmos prompts vão ter as mesmas respostas, tá? Mas aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu queira que os alunos façam uma redação em que eu estou pedindo para eles buscarem inspiração no ChatGPT, que é muito bom na criação de textos. E eu coloquei assim, faça um texto introdutório para uma redação sobre o mercado de trabalho no Brasil no período pós-pandêmico.
certo? Fiz a pergunta, vamos ver o que ele vai me dar. Observa que ele traz aqui uma introdução bastante interessante. Não é o objetivo aqui ficar lendo com você. O meu objetivo é fazer com que você faça o que eu estou fazendo. Vai mão na massa. Lembra que isso aqui faz parte de um workshop mão na massa. E é o que eu quero que você veja. No meu entendimento aqui, essa introdução está muito bem feitinha. A partir daqui, então, eu posso dizer aos meus alunos para buscar inspiração e desenvolverem suas próprias redações. Esse é um exemplo. Aproveitando o texto que eu criei, eu pedi agora para ele fazer o quê? A partir do texto, crie uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas de interpretação textual. Bom, ele fez para mim qual das seguintes afirmações reflete o contexto apresentado no texto e me trouxe as 5 alternativas. Aqui, veja que é uma questão original, uma questão bem interessante de a partir de um texto original criado por ele, em que você pode puramente utilizar um teste seu, customizado para os seus alunos, personalizado para aquele aluno ou aquela turma específica. Importante verificar que essa ferramenta pode alucinar, pode trazer justificativas para respostas que não estão corretas. Então é muito importante que você não segue os olhos, né, para as respostas que ele dá. Você vai ler, você vai verificar se faz sentido a resposta que ele vai indicar. Aqui ele não indicou. Vou perguntar para ele qual é a resposta, vamos ver o que ele diz. Então tá, qual é a resposta correta? Se eu não achar que a letra B de fato é a resposta correta, eu posso pedir para ele assim, justifique sua resposta, para fazer mais sentido para mim, né? Para ter certeza, a partir da minha interpretação também, de o que ele está trazendo aqui está correto. E a partir do que eu observo aqui, rapidamente dizendo, bom, eu sim tenho uma resposta correta a partir de uma questão que ele criou particularmente para mim. Mas não esqueça, tá? É bastante importante, e aqui, veja só, os próprios alunos, quando fazem um tipo de exercício assim, que de criar suas próprias questões, por exemplo, num trabalho por pares, numa aprendizagem pelos pares, em que um aluno pode fazer uma pergunta e fazer um pequeno texto e fazer a pergunta para o seu colega, trabalhando em duplas, por exemplo, é importante que você desperte no aluno o olhar crítico, o pensamento, né, bastante reflexivo sobre aquela resposta e se aquela pergunta está compatível. O trabalho que um professor faria. Aqui a gente consegue dar para o aluno um pouco de autonomia para criar seus próprios documentos, seus próprios testes e também maneiras com que ele use o ChatGPT como um tutor pessoal, para que ele se desenvolva em habilidades específicas. O que parece para você? Uma outra funcionalidade muito interessante, que ele se comporta muito bem, é quando eu peço para ele resumir um texto. Por exemplo, se eu tenho um texto não muito longo, tá? Eu posso colocar aqui ele na íntegra para ele fazer um resumo para mim, para ajudar a minha compreensão. E veja, quando eu falo isso, ajudar a sua como professor e ajudar do aluno também. Então, observa aqui, vou colocar aqui, resumo o texto a seguir, vou colar um textinho que vem da introdução do e-book desse trabalho que eu estou fazendo, e aqui ele fala, o texto aborda a evolução da educação em meio às mudanças tecnológicas, tarará, tarará, tarará. E de novo, tá? Ele transformou um texto bem grandão num texto pequenininho, de um parágrafo, em que pode ser bastante útil na compreensão dos alunos e também na sua própria compreensão em qualquer leitura. Uma coisa que ele não faz aqui é que você não pode, nessa versão gratuita, anexar PDFs para ele fazer uma análise. Tem outra ferramenta que você inclusive encontra aqui no canal, que chama Cloud, que é perfeito para isso. Mas aqui me parece que ele atendeu às minhas necessidades. O que você acha? Pois bem, colega, a intenção desse vídeo não era fazer algo longo e nem fazer incansáveis demonstrações. A intenção aqui é inspirar você a entrar na maquininha, entrar na ferramenta e praticar os seus próprios prompts e também buscar suas próprias necessidades dentro, obviamente, da sua disciplina. Certo? Aqui eu dei um exemplo de língua portuguesa, poderia ser qualquer outra disciplina, mas o mais importante é que você abra a cabecinha para que você possa pensar como eu posso utilizar essa ferramenta, como meu aluno pode utilizar também essa ferramenta na sala de aula ou fora dela, de uma forma ativa, ou seja, que promova o pensamento crítico, que promova a autonomia e que faça com que o seu aluno vá aprender a usar da tecnologia, das ferramentas que estão disponíveis para ele. Isso é muito importante, bastante importante de fato para emancipar esse aluno e para você também utilizar esses recursos e facilitar a sua vida. De novo, fica o pedido, comenta aqui se você achou legal esse vídeo, dê o seu feedback, certo? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam acessar esse conhecimento e também o e-book que está bastante bacana,
tá? Que faz parte do workshop. Se você quiser participar do workshop, se não estiver participando nesse momento, tá? Também todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido e te vejo no próximo, em que a gente vai falar sobre o Gemini, ou seja, o antigo Google Bard. Você vai curtir. Até lá!